Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é o professor Arthur e vamos entrar num conteúdo novo em que vamos desenvolver uma compreensão ampla, né, a respeito da relação da ética na Idade Média. Até certo ponto nós vimos a relação entre Platão, a compreensão de Platão e de Aristóteles a respeito da ética. E agora vamos entrar em dois filósofos, vamos ver a compreensão desses dois filósofos, agora medievais. Por um lado, Santo Agostinho, por outro lado, Tomás de Aquino. Né? São dois santos da Igreja Católica, né? E aí vocês percebem, por exemplo, a influência do cristianismo, né, na Igreja Católica, na ética e na filosofia, né? Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês é a preponderância, é o desenvolvimento do pensamento cristão na filosofia, na ética, de modo que esses pensadores, né, e os seus escritos permanecem até hoje, de modo que a gente pode traçar alguma compreensão importante a respeito da ética. E aí é importante nós entendermos, primeira coisa, o que é a Idade Média, né? Então, a Idade Média é um período que vai aproximadamente ali, né, desde a queda, digamos assim, do Império Romano, né, em que a Igreja Católica passa a assumir as funções administrativas de Roma, até o período que nós vemos entre o século XIV e século XV, que é a inauguração, né, do grande projeto filosófico da modernidade. Então, a gente está diante de mais de 15 séculos. 15 séculos de história, 15 séculos de lutas e movimentos sociais, né? 15 séculos de movimentos em torno da ética. Então, é importante nós contextualizarmos primeiro Tomás de Aquino, né? Primeiro Santo Agostinho e em seguida Tomás de Aquino. Então, Santo Agostinho, ele aparece ali por volta de 354, né, até 430, ou seja, por volta do século IV, né, depois de Cristo. E Santo Agostinho, ele pertence a um movimento, né, que é conhecido como o movimento da patrística. O que significa a patrística? É uma referência aos padres. Padres, né, é um termo grego que significa pais. Então, o pensamento de Santo Agostinho está imerso nesse período que nós conhecemos como patrística. E ele é um dos grandes padres, um dos grandes pais da igreja e do pensamento cristão ocidental. Então, ele representa toda essa tradição, como nós vamos ler no texto, né, em que, por um lado, aparece aquela filosofia grega, e, por outro lado, há uma aproximação do cristianismo enquanto postura, enquanto movimento de vida na sociedade. Então, essa aproximação entre cristianismo e a filosofia greco-romana, nós temos um movimento, né, que é o movimento filosófico cristão. Claro que durante esses 15 séculos não houve apenas pensamento cristão, né? Só basta nós olharmos os árabes, né, que produziram muito conteúdo, né, a respeito da filosofia, da ética, da metafísica na Idade Média. E aí tem a Avicena, Averroes, né, que são grandes expoentes e que merecem também o estudo, mas infelizmente por conta do tempo nós não temos como desenvolver o pensamento desses filósofos nesse momento, mas eu deixo a dica, né, e se houver interesse eu posso disponibilizar materiais futuros para vocês, tudo bem?
Então, a ética de Agostinho, ela tenta aproximar, né, essa visão greco-romana com a concepção cristã enquanto movimento de vida. Então, há um destaque, né, do movimento do estoico, né, esse movimento que se chama o helenismo, né, há um destaque dessa corrente que se aproxima do cristianismo, né. O que é o estoicismo? É um movimento que se propõe racionalizar, né, as nossas ações, que propõe uma medida, um equilíbrio através, né, de uma razão que está posta na natureza. Né? Então, aqui que a gente vê é que essa corrente, né, ela ganha destaque, né, nas questões centrais da ética agostiniana, certo? O grande problema aí que nós vemos, né, que aparece Santo Agostinho, é a questão do mal, né? Se o mal existe para Santo Agostinho, o mal ele não é ontológico, né? O mal não existe o ser mal, né? Mas o mal ele é ético. Essa é a grande novidade trazida por Agostinho, né? Que ele pensa o mal enquanto uma possibilidade ética, né? E aí aparecem questões fundamentais, como por exemplo o livre-arbítrio e a liberdade individual. Por que eu estou trazendo essa questão? Né? Porque é um tema importante para Agostinho. O mal existe. Por que que Deus existe? Né? Então, Santo Agostinho vai expor, né, que o mal, né, fruto do pecado, né, humano, só pode ser, consequentemente, a ausência do bem. Né? Então, eu trouxe alguns fragmentos, né, tanto das obras de Tomás de Aquino, quanto das obras de Agostinho, que foram recortes feitos pelo professor Danilo Marcondes, né, e esse material, né, foi organizado, recortado pelo professor Danilo, de forma que ele fez um recorte dos temas de ética, e são esses temas que nós estamos desenvolvendo aqui a respeito dos filósofos, né, Agostinho e Tomás de Aquino, mas através do recorte das obras desses autores feitas pelo professor Danilo Marcondes, né? E aí, uma questão importante, né, o primeiro recorte trata-se do Delibero Arbítrio, né, uma obra de Santo Agostinho. Eu vou deixar esse material com vocês, né, para que vocês possam ler. E aí, vamos compreender um pouco, né, o que é que desenvolve Agostinho a respeito do tema do livre-arbítrio. E aí começa, vamos analisar o diálogo, né? Vamos analisar o texto, vamos aos conceitos desenvolvidos, né? De forma que a gente possa trazer, digamos assim, a partir dos próprios textos dos filósofos, uma noção a respeito da ética, né? Na compreensão de Santo Agostinho. E aí vamos lá. Evódio diz: explica-me, se possível, por que Deus concedeu ao homem o livre-arbítrio, uma vez que, com certeza, o homem não poderia pecar se não o tivesse recebido, né? O que Evódio está dizendo aqui é o seguinte: se o homem recebeu, se todos nós recebemos o livre-arbítrio, né? Por que que nós praticamos o pecado? Tendo em vista de que se há o livre-arbítrio, deveria haver o livre-arbítrio para que escolhamos o bem, escolhamos o verdadeiro. Mas muitas vezes isso não ocorre. E esta é uma preocupação trazida por Evódio, em que
Agostinho vai replicar. Então, já tem certeza que Deus concebeu ao homem esta dádiva, que segundo tua disposição não lhe deveria ter sido dada. Evódio continua. É o que compreendi do livro anterior. Possuímos o livre arbítrio e por isso pecamos. E aí diz Agostinho. Lembro-me também dos termos chegado a esta conclusão. Mas agora pergunto o seguinte: como sabes que foi Deus que nos concedeu essa dádiva, que certamente possuímos e por meio da qual pecamos? Evódio diz: creio que só pode ter sido, pois ele nos criou e é dele que recebemos a punição ou a recompensa que merecemos quando pecamos ou agimos bem. Continua Agostinho. Mas o que quero saber é se compreendes com clareza este último ponto, ou se aceitas o que é dito devido à autoridade de quem afirma, mesmo sem compreenderes bem. Diz Evódio. Na verdade, devo admitir que de início aceitei-o devido à autoridade, mas nada poderia ser mais verdadeiro do que as afirmações de que tudo o que é bom provém de Deus e de que tudo o que é justo é bom. Ora, nada mais é justo do que os pecadores serem punidos e os que agem bem serem recompensados. Daí concluo que é Deus que dá o infortúnio aos pecadores e a felicidade àqueles que são corretos. Né? Até aí, né, nós percebemos a mentalidade cristã, né, em que Deus dá recompensa aos que são bons e os castigos aos que são maus, né? Agostinho diz: nada tenho contra isso, mas apresento-te um outro ponto. Como sabes que nossa existência provém de Deus? Não é isso que acabamos de dizer, mas sim que Deus nos dá o que merecemos, seja punição ou seja recompensa. Evódio continua. Isso me parece evidente, pois Deus pune os pecadores, já que toda justiça procede dele. Ora, do mesmo modo que é característica da bondade fazer o bem a pessoas estranhas, não seria característico da justiça punir a quem não merecesse. É assim evidente que estamos incluídos em seu seio, não só porque ele nos deu seus dons, mas porque nos pune de maneira justa. Além disso, conforme afirmei antes e tu concordastes, todo bem provém de Deus, o que nos faz entender que também o homem provém de Deus. O próprio ser humano, na medida em que é homem, é bom, uma vez que tem a possibilidade, se quiser, de agir corretamente. E aí diz Agostinho, se realmente é assim, a questão que propões está resolvida. Se é verdade que o homem em si é bom, mas não deveria agir bem, exceto por querer, seria preciso que tivesse vontade livre para que pudesse agir desse modo. De fato, não é porque que o homem pode usar a vontade livre para pecar que se deve supor que Deus a concedeu para isso. Há, portanto, uma razão pela qual Deus deu ao homem esta característica, pois sem ela não poderia viver e agir corretamente. Pode-se compreender, então, que ela foi concebida ao homem para este fim, considerando-se que o homem, ao usar para pecar, recairão sobre ele as punições divinas. Ora, isso seria injusto se a vontade livre tivesse sido dada ao homem não apenas para agir corretamente, mas também para pecar. Na verdade, por que deveria ser punido aquele que usasse da sua vontade para o fim para o qual lhe foi dada?
Quando Deus pune o pecador, que te parece que ele diz o seguinte: estou te punindo porque não usaste do teu livre-arbítrio para fazer aquilo para o que eu concedo a ti. Ou seja, para agires corretamente. Entretanto, se o homem não fosse dotado de livre-arbítrio, não poderia existir esse bem que consiste na realização da justiça através da condenação dos pecados e da premiação da ação correta. A conduta de um homem não poderia ser caracterizada nem como correta, nem como pecado, não fosse pelo livre-arbítrio. Da mesma maneira, tanto a punição quanto a recompensa seriam justas se o homem não tivesse o livre-arbítrio. É preciso que a justiça esteja presente na punição e também na recompensa, porque este é um bem que vem de Deus. Concluo, portanto, que é necessário Deus conceber ao homem o livre-arbítrio. Ou seja, através do livre-arbítrio, através de nossas ações praticadas, é que nós podemos dizer que nós somos justos ou injustos. Então, isso só é possível porque há o livre-arbítrio, não é? E aí aparece, por exemplo, também o problema do mal em Santo Agostinho, que é um problema clássico, digamos assim, na história da filosofia, né? Por que que o mal existe? Né? Se Deus é bom, Deus poderia ter criado o mal? Se Deus é bom e tudo o que Deus criou veio dele, o mal também veio de Deus, ou não? Dito isso, né, nós vemos que o mal é um problema filosófico, é um problema ético, né, porque o mal, ele não existe por conta de Deus. O mal, ele existe de acordo com o mau uso do nosso livre-arbítrio. Ou seja, o mal, ele é ético. Ele dá-se pelas relações entre as pessoas. O mal, ele não é uma característica do indivíduo, mas ele pode ser detectado a partir da ação do indivíduo com aqueles que estão no seu entorno. E aí, para a gente pensar a questão do mal, vamos ver o seguinte, da mesma obra de Santo Agostinho, né? Tu poderias me perguntar, então, se a vontade afasta-se do bem imutável em direção ao bem mutável. De onde provém esse impulso de mudar? Né? De onde provém, né, as nossas motivações pela mudança? É claro que essa mudança ela é má. Mesmo que o livre-arbítrio, sem o qual não se pode viver, deva ser incluído entre aquilo que é bom. Essa mudança que nos afasta de Deus, nosso Senhor, consiste sem dúvida no pecado. Mas podemos, por isso, considerar Deus o autor do pecado? Pode ser Deus o autor do pecado? Responde Agostinho, certamente que não. Sendo assim, essa mudança não se originaria de Deus. Mas qual a origem dela? Talvez eu entristeça ao dizer que não sei, mas afirma a verdade. Já que não se pode saber o que não é. Deves contentar-te, por ora, em conservar tua fé inabalável, de modo a não aceitares. Seja pelos sentidos, pela inteligência ou pelo pensamento em geral, que haja algum bem que não provenha de Deus. De fato, não pode haver nenhuma realidade que não proceda de Deus. E em todas as coisas que perceberes haver medida, número, ordem, podes atribuí-las sem hesitação a Ele, ou seja, a Deus. E se retirares de algo esses três elementos, nada restará. Mesmo que ainda houvesse o princípio de perfeição, sem a medida, o número, a ordem,
que são encontrados sempre que há perfeição total, deveria ser eliminado até mesmo esse princípio de perfeição, ainda que parecesse ser uma matéria a ser trabalhada e aperfeiçoada pelo artífice. Se a perfeição totalmente realizada é um bem, o seu começo já é também, de certa forma, um bem. Portanto, a consequência da eliminação total do bem não consiste em algo próximo do nada, mas em um nada absoluto. O bem, deixa eu só quebrar um pouco essa citação, né? Todas as coisas que vêm de Deus são boas, né? Todas as coisas que são boas provêm do bem, da fonte de todo o bem, que é Deus. Portanto, tudo aquilo que vem de Deus tem que ser necessariamente bom. Então, Deus, né, é esta fonte de tudo bem. Então, por isso que ele cria, né, as coisas dele mesmo, né? Ele cria as coisas, melhor dizendo, se a gente disser que Deus cria a partir de si a realidade, é um equívoco, né? Porque aí todas as coisas seriam deuses e deuses, seria uma parte divina de Deus, que não é bem assim. Então, por isso que Agostinho diz que todas as coisas foram criadas por Deus de um estado em que houvesse o nada absoluto. Deus criou as coisas ex nihilo, ou seja, do nada. Porque a partir do nada, né, que Deus cria o todo. Então, todo bem vem de Deus, né? Então não há nada que possa ter impulso que é afastadamente e que reconhecemos ser a fonte do pecado. É uma pergunta inquietante, né? Se todas as coisas vêm de Deus, qual é a fonte do pecado? Né? Então, sendo o defeito e todo defeito originando-se do não ser, poderíamos, sem dúvidas, afirmar que não vem de Deus, né? Então, contudo, se este defeito é voluntário, está sujeito à nossa vontade. Se tiveres receio dele, não o desejarás. E se não o quiseres, ele não existirá. A maior segurança consistiria em levarmos uma vida em que nada acontecesse senão o que desejássemos. Mas aquele que cai por responsabilidade própria pode também voltar a erguer-se da mesma forma. Isso acontece porque do céu Deus não estende a sua mão direita, que é Cristo. Devemos pegá-la com fé firme, esperando com ajuda, com toda a confiança e esperança, desejando com ardoroso amor. Mas se crês que ainda falta algo a investigar de modo mais profundo acerca da origem do pecado, o que não creio ser mais necessário, poderemos retornar o debate ao diálogo. Em outro diálogo. E Evódio continua: concordo que devemos deixar isso, né, que ainda me preocupa para outro diálogo, mas não concordo que a questão já esteja, como creio, suficientemente clara. Né? E aí vamos entrar na questão se Deus, né, é a fonte de todo o mal, ao todo o mal. E aí eu peço com que vocês continuem a leitura, né, desse texto de Agostinho. E vamos agora entrar, né, em Tomás de Aquino, né, que é um dos grandes expoentes, digamos, da filosofia moderna, desculpe, da filosofia medieval, daquele período do ponto alto que nós chamamos de escolástica. Né? Escolástica é um período em que há uma organização escolar, né, a respeito da conciliação, da preocupação e da organização da fé com a razão. Então, dito isto, né, Tomás de Aquino, ele parte dos pressupostos filosóficos aristotélicos. Agostinho, por sua vez, ele tem como pressuposto os pressupostos filosóficos platônicos.
Então, a gente já percebe uma diferença. Enquanto Agostinho se aproxima de Platão, Tomás de Aquino se aproxima de Aristóteles. Até aí tudo bem, não é? Então, o que Tomás de Aquino faz é uma grande novidade, né, no seu período, porque, de modo geral, o que predominava era o pensamento de Platão, né, que se aproximava, que era resgatado pelo, pelo Agostinho, né? E por muito tempo, né, o Aristóteles ele foi abolido, né, do cânone da igreja porque era visto como um filósofo pagão, né? Então ele foi execrado, seus textos queimados, né, expurgados da tradição católica. E o que a Tomás de Aquino faz é uma grande novidade. Ele traduz as obras de Aristóteles. Isso foi uma retomada importante, porque a Igreja Católica ela se viu, né, na necessidade de se rever aquilo que seriam os seus pontos basilares, né? Bom, e aí a gente tem uma obra importantíssima, né, invenção do Tomás de Aquino, né, que é a Suma Teológica. Apesar de ter este termo teológico, eminentemente é um texto filosófico, porque através deste texto, a Suma Teológica, Tomás de Aquino ele retoma os princípios aristotélicos dentro da tradição e da fé católica, de modo que aproxima, tenta conciliar a fé e a razão. Fides et ratio, né? Então, a Suma Teológica, de modo geral, é um conjunto de 15, né, de 15 tomos. E aqui nós vamos somente ver alguns recortes da Suma Teológica, a partir dos recortes feitos pelo professor Danilo Marcondes, né, em que a gente vai ver agora se o mal se encontra nas coisas, né? E aí, diz Tomás de Aquino. Assim procedemos quanto ao seguinte artigo. Parece que o mal não se encontra nas coisas, né? Ou seja, parece que o mal não se encontra nas coisas. A objeção, né, feita que se encontre nas coisas ou é um ente ou é a essência de um ente, né? Ou seja, o que está nas coisas, por exemplo, o que está em Arthur, ou é Arthur ou é a essência de Arthur, ou seja, o não ente. Mas diz Dionísio, né, no Tratado sobre os Nomes Divinos, que o mal está distante do que existe e mais ainda do que não existe. Se o mal está distante do que existe, né, consequentemente está mais distante do que não existe. É uma relação de proporcionalidade, né? Portanto, o mal não se encontra nas coisas de nenhuma maneira. E aí nós vemos uma segunda objeção. Além disso, o ente e a coisa são conversíveis. Logo, se o mal é um ente nas coisas, disso se segue que o mal também é uma coisa, contrariamente ao que dissemos antes, né? Ou seja, uma segunda objeção que Tomás de Aquino traz, né, é a relação entre o ente e a coisa, né? Então, o mal é um ente na própria coisa, né? E disso se segue que o mal pode ser uma coisa, né? Então, isso parece que é algo que Tomás de Aquino ele não concorda muito, né? E aí ele apresenta uma outra objeção que é, além disso, como diz o filósofo,
A cor branca, que não possui mistura, né, do negro, é a mais branca. Portanto, o que é bom, sem ter o mal misturado em si, é o melhor. Mas Deus, mais do que a natureza, faz o que é melhor. Logo, na criação divina, não há, nem pode haver, nem nunca houve, nenhum mal. Ao contrário, dessa maneira seriam suspensas proibições e punições que existem apenas para os maus. Respondo que, segundo o que foi dito acima, a perfeição do universo requer que haja desigualdade entre as coisas, de modo que todos os graus de bondade se realizem. Há um grau de bondade em que a coisa é tão boa que não pode deixar de existir. Há outra em que a coisa é boa, de modo que pode deixar de existir. E tais gradações se encontram também no ser. Há coisas, as incorruptíveis, ou seja, as coisas que duram para sempre, né, que não se corrompem nem perecem, né, que não podem perder o próprio ser. E há outras, as corruptíveis, que podem perdê-la. A perfeição do universo, né, requer que hajam coisas incorruptíveis, assim como coisas corruptíveis. Portanto, que hajam coisas que possam deixar de ser boas, o que de fato, né, por vezes ocorre. Assim, é evidente que o mal está presente nas coisas, bem como a corrupção, que é uma espécie de mal. Por isso, né, uma resposta à primeira objeção é: o mal está distante tanto do ser, de modo absoluto, quanto do não ser, de modo absoluto. Portanto, não existe como hábito ou negação, mas por privação. Vocês estão percebendo aí, de certo modo, uma, uma concordância com aquilo que já vinha dizendo Agostinho. Uma segunda objeção, né, e aí ele retoma Aristóteles, né, o ente pode ser dito de dois modos. Em primeiro lugar, pode significar a entidade de algo, dividindo-se assim nos 10 predicamentos, ou ser conversível na coisa, mas nesse sentido, nenhuma privação é o ente, e portanto, o mal também não é. Ou seja, nenhuma privação, né, é uma materialização no ser, né? Então, o mal ele não é essa esse ente materializado no ser, né? Em segundo lugar, o ente significa a verdade de uma proposição composta e unida pela palavra é. É significa o próprio ser, né? E o que responde à pergunta isto existe, né? E neste sentido que dizemos que a cegueira existe no olho, e o que ocorre da mesma forma como qualquer outra privação. Sendo assim, o mal pode ser dito um ente. Por ignorar essa distinção e considerar que algumas coisas são ditas mais, ou mesmo que se diz que há algo de mal nas coisas, alguns acabaram por afirmar que o mal era uma coisa, né? E aí, uma resposta à terceira objeção, né, já concluindo, é que Deus, a natureza ou qualquer outro agente, né, faz o que é melhor na totalidade e não considera cada parte, exceto enquanto ordenada na totalidade, como dissemos anteriormente. Ora, a totalidade, que é o universo das coisas criadas, é melhor e mais perfeita se tiver elementos que possam deixar de ser bons e que, de fato, por vezes, deixem de sê-lo, sem que Deus o impeça. Não é próprio da providência destruir a natureza, mas sim salvá-la. E, segundo Dionísio, faz parte da natureza que coisas que podem falhar, algumas vezes falhem. Ou ainda, como afirma Agostinho, Deus é tão poderoso que pode até fazer o bem a partir do mal. Assim sendo, muitos bens não existiriam se Deus não permitisse a existência de nenhum mal, pois o fogo não seria produzido se o ar não fosse corrompido. A vida do leão não seria preservada
se o ágil não fosse morto, e não se elegeria a justiça punitiva, nem a paciência do que sofre, se não existisse a iniquidade. Ou seja, Deus é tão poderoso que pode até fazer o bem a partir do mal. Se existe o mal, né, este mal existe para que possamos perceber e compreender a bondade, e essa bondade, consequentemente, é proveniente de Deus, né? E aí eu peço com que vocês continuem a leitura, né? Agora, né, a leitura em diante, que trata de que se o homem possui realmente o livre-arbítrio, né? Com esta aula, de certo modo, muito apressadamente, nós estamos encerrando, né, a nossa compreensão a respeito da ética na Idade Média e pretendemos entrar na ética na modernidade, tá certo? Eu vou deixar o material, o texto escrito, para que vocês possam acompanhá-lo, né, os principais conceitos e temas desenvolvidos e já introduzissem nos textos de ética na modernidade. Por hoje, nós ficamos por aqui. Um abraço a todos e até mais, pessoal. Tchau.